Ora, muito boa tarde. Começo por agradecer o amável convite que me foi dirigido pela direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, um convite que muito me honrou e na pessoa do Dr. Adão Carvalho testemunho a minha honra em estar aqui esta tarde. Queria também cumprimentar e saudar os meus colegas de painel, em particular o Dr. António Ventinhas e o meu querido colega e amigo Paulo Pinto Albuquerque, e obviamente cumprimentar também todos os presentes. Enquanto eu estava a ouvir com muita atenção a intervenção magnífica do professor Paulo Albuquerque, veio-me à cabeça uma frase de um filósofo, confesso não me lembro agora o nome, sei que alguma vez o soube, que dizia que a maior parte dos problemas da filosofia são problemas de palavras. No dia em que nós conseguíssemos atingir um conjunto de ideias claras e da forma de exprimir por palavras, pois bem, então grande parte dos problemas da filosofia teria desaparecido. Eu acho que se nós aplicarmos esta ideia ao Ministério Público, somos capazes de não andar muito longe da verdade. Eu acho que, de facto, há uma necessidade, e desculpem-me agora de estar a falar quase dia de cátedra, mas eu diria que há uma necessidade premente de um adjornamento, de uma atualização das palavras que utilizamos, isto é, que utiliza a lei, que utiliza a hierarquia, que utiliza a Procuradoria-Geral da República, que utilizam os próprios magistrados do Ministério Público, mas há aqui, de facto, a necessidade de clarificarmos uma quantidade de conceitos e quer-me parecer, sem assumir as vestes de Cassandra, que enquanto não adiantarmos mais nesta tarefa de clarificação conceptual e terminológica, andaremos sempre um pouco às voltas em torno de palavras, sem ir realmente ao fundo da questão. Aquilo que escandalizou o professor Paulo Albuquerque, então, o conceito de ordens muda de acordo com o Procurador-Geral da República, realmente é espantoso. Mas eu digo que há outras coisas espantosas. Por exemplo, o professor Paulo Albuquerque referiu frequentemente a expressão reclamação hierárquica. É assim, se houvesse algum aluno meu de direito administrativo que me fosse falar de reclamações hierárquicas, eu dizia, olha, é assim, das duas uma, ou é reclamação ou é hierárquica. A reclamação hierárquica é que não existe, não é possível existir, por definição. Mas é evidente que há aqui uma terminologia que é quase uma linguagem iniciática do Ministério Público. E esta terminologia, esta linguagem iniciática, a meu ver, não coincide com aquela que existe noutros ramos do direito, e devia talvez haver um esforço de coincidência, e principalmente ajuda-nos, ou melhor, impede-nos, assim é que é, de refletirmos sobre a realidade sem este entorpecimento das palavras, que de facto, a meu ver, é extremamente prejudicial, e daí peço desculpa novamente pela minha ousadia, mas enquanto não fizermos todos um adjornamento destas palavras e destes conceitos, não creio que alguma vez nos cheguemos a entender e façamos realmente uma correta aplicação do mesmo direito. Já perceberam que eu vou falar de palavras, e as palavras não são inúteis, e as palavras são particularmente importantes. Não é a mesma coisa dizer que há uma guerra de agressão e que há uma operação militar especial. Não é a mesma coisa dizer que a autonomia é o que resta da hierarquia, não é a mesma coisa dizer que a responsabilidade é o prenúncio de uma sanção disciplinar. Enfim, tudo isto necessita de alguma atenção, e eu vou tentar, com a maior simplicidade e brevidade, expor aquilo que eu acho sobre algumas das palavras que têm sido utilizadas nestas discussões e que talvez merecesse a pena repensarmos o seu conteúdo. E vou começar por falar da palavra órgão. Lê-se com frequência que o Ministério Público é um órgão que é dirigido por outro órgão, que é a Procuradoria-Geral da República, e que este segundo órgão é presidido por um magistrado, que é o Procurador-Geral da República. Os procuradores são designados por vezes e frequentemente por agentes, outras vezes por representantes, mais modernamente por magistrados, o que já não é mau, mas que ainda assim é equívoco. Curiosamente, nunca são designados por aquilo que são. Os procuradores nunca são designados pela palavra órgãos. Órgãos aplica-se mal ao Ministério Público, aplica-se mal à Procuradoria-Geral da República e não se aplica a palavra órgão à realidade a que se devia aplicar, que é cada procurador. Cada procurador é um órgão. Ou seja, tudo isto me deixa um bocado suspeitoso de que estas complicações terminológicas têm que ver, esta é a minha tese,
tem que ver com uma pré-compreensão daquilo que é o Ministério Público. Uma pré-compreensão mais ideológica do que jurídica e que entende o Ministério Público como sendo um Ministério Público monocrático, uno e indivisível. E é a partir daqui que começa a desenvolver-se um conjunto de equívocos terminológicos e conceptuais que, a meu ver, são profundamente nocivos e talvez não fosse má ideia livrar-nos deles de uma vez por todas. De acordo com esta concepção do Ministério Público monocrático, uno e indivisível, o Ministério Público seria um órgão, ou então estaria dotado de um único órgão, no qual se concentraria toda a competência externa, com a consequente recondução dos procuradores a meros agentes, destituídos de competência própria, agentes fungíveis entre si na tarefa de praticar atos provisórios, uma vez que esses atos são sujeitos à modificação e revogação pelo órgão supremo ou pelos delegados do órgão supremo. Sendo que o órgão supremo é nebulosamente identificado ou com o Ministério Público ou com a Procuradoria-Geral da República, que não são órgãos. Esta unidade e indivisibilidade do Ministério Público resultaria garantida pela inexistência de quaisquer outras esferas de competência própria, pois todos os poderes se encontram concentrados num único órgão. Ora, o que a realidade normativa evidencia hoje, na minha opinião de forma clara, é que o Ministério Público não é um órgão, mas é um complexo de órgãos e serviços. Que também a Procuradoria-Geral da República não é um órgão, embora tenha também os seus órgãos. Que o Procurador-Geral da República, ele sim, é um órgão, juntamente com muitos outros órgãos do Ministério Público. E, fundamentalmente, evidencia que os procuradores não são agentes, são órgãos, e que não representam o Ministério Público, antes se identificam com ele. Os procuradores devem, pois, hoje ser qualificados como órgãos singulares, dotados de uma esfera de competência determinada pela lei e tendo como titulares magistrados, e estas classificações ou estas qualificações, como veremos, têm consequências práticas. Agora, deixando a palavra órgão, passaria a palavra autonomia. A autonomia, no contexto do Ministério Público, tem sido frequentemente analisada com recurso à contraposição clássica, o meu querido colega e amigo utilizou frequentemente, a autonomia externa e a autonomia interna. A autonomia externa referir-se ao Ministério Público enquanto entidade dotada de um determinado estatuto institucional e visaria traduzir a sua colocação no contexto do Estado, em face do Governo e em face dos tribunais. Diversamente, a autonomia interna tomaria como referência imediata os magistrados, traduzindo um conjunto de regimes e de garantias constantes do seu estatuto funcional, aplicável no seu relacionamento com o superior hierárquico, com outras estruturas internas com caráter gestionário. Se bem formos a ver, esta contraposição entre autonomia interna e autonomia externa é uma consequência do tal modelo, da tal pré-compreensão do Ministério Público monocrático, unidivisível. E, portanto, temos de fazer uma crítica que começa pelos pressupostos desta contraposição entre a autonomia externa e a autonomia interna. De facto, se nós formos a ver, a autonomia externa refere-se a quem? A autonomia externa refere-se ao órgão supremo, enquanto de corporização do Ministério Público e polo único de referência desse mesmo Ministério Público em face do exterior. Por sua vez, a autonomia interna surge como uma autonomia de agentes, limitando-se ao quadro da relação funcional com os seus superiores. Mas, na realidade, como já tentei dizer, o Ministério Público não é um órgão, o Ministério Público não tem um único órgão, é um conglomerado de órgãos e serviços onde atua uma vastíssima pluralidade de órgãos dotados de competência atribuída por lei, os procuradores, e cujos titulares são, por regra, magistrados, cujas funções estão rodeadas por um conjunto de garantias dirigidas ao correto exercício dessa competência externa atribuída por lei. Daqui resulta, a meu ver, que não existe qualquer separação estanque entre a autonomia institucional deste complexo de órgãos e serviços, que é o Ministério Público, e a autonomia funcional dos seus magistrados. Bem pelo contrário, a autonomia da instituição, em face de condicionamentos exteriores, passa necessariamente por garantir aos titulares dos seus órgãos condições para o exercício autodeterminado dos seus poderes funcionais nos termos da lei. Portanto, eu preferia deixar de lado a velha contraposição, que me parece insuficiente para compreender a realidade, entre a autonomia externa e a autonomia interna, e proporia, com toda a ousadia, uma realidade
unitária da autonomia do Ministério Público, a autonomia do Ministério Público tem de ser cumprida unitariamente, admitem, todavia, 3 planos. Não 2, mas 3 planos. Primeiro, o plano institucional, que atende ao relacionamento do Ministério Público no seu conjunto com entidades exteriores, nomeadamente o Governo e os tribunais. O plano competencial, que atende ao exercício da competência dos órgãos, com especial destaque para o conteúdo e para os limites dos poderes hierárquicos. E depois o plano funcional, que se refere ao estatuto dos magistrados enquanto titulares de órgãos e às garantias que neles estão previstas. Questões como a mobilidade, questões como as nomeações da Comissão de Serviço, por exemplo, são questões que se colocam no plano do plano funcional ou no plano da autonomia funcional e que não têm que ver, por exemplo, com o plano da autonomia competencial. Enquanto não fizermos esta separação de planos, não vamos reconhecer que, de facto, uma coisa é o magistrado, que é titulado de um órgão, e outra coisa diferente é o órgão. A competência é do órgão e o plano competencial tem de ser tratado a partir do órgão. Deixemos agora o estatuto do magistrado para um outro plano. E, por razões de brevidade, eu vou-me concentrar no plano competencial, ou seja, vou-me concentrar, em particular, na relação entre autonomia e hierarquia e no exercício da competência dos procuradores. A hierarquia, mais outra palavra, é generalmente apresentada como um dos traços que individualiza o Ministério Público em face das jurisdições. Os procuradores não estão sujeitos a poderes hierárquicos, os juízes não estão. E esta concepção de hierarquia contribui de modo decisivo para a caracterização do Ministério Público ao longo das décadas, das constituições e dos regimes políticos. Mas existem aqui diversas ambiguidades. Estamos a falar de coisas diferentes, embora não pareçam. Ponto firme, e eu gostava de enunciar aqui 3 ou 4 pontos firmes e depois vamos às dúvidas. Ponto firme é que a hierarquia do Ministério Público é uma hierarquia de órgãos e não uma hierarquia de meros agentes, ou como se diz em direito administrativo, é uma hierarquia externa e não uma hierarquia interna. Ponto igualmente firme é a sujeição dos órgãos do Ministério Público a vínculos hierárquicos, sem que isso ponha em causa a sua autonomia. Ou seja, não há contradição entre hierarquia e autonomia. Se houvesse contradição entre hierarquia e autonomia, só seriam considerados autónomos os órgãos que ocupassem o topo das hierarquias, o que obviamente não faz sentido. E, portanto, a hierarquia não pode, de modo nenhum, ser colocada em contraponto com a autonomia. Já lá iremos. O conceito de autonomia traduz o quê? O conceito de autonomia traduz a existência de um espaço de autodeterminação de condutas com relevância externa, no exercício de uma competência legalmente atribuída. Portanto, permite-me sublinhar, um espaço de autodeterminação de condutas com relevância externa no exercício de uma competência atribuída por lei. Um órgão atua com autonomia na medida em que se autodetermina na sua conduta externa, adotando decisões próprias em execução direta da lei. Os vínculos hierárquicos situam-se como limites a este espaço de autodeterminação e, portanto, são limites externos a esse espaço de autodeterminação, mas não o anulam, bem entendido. O último ponto firme que eu gostava agora de tratar é que a qualificação dos titulares dos órgãos do Ministério Público como magistrados não é meramente honorífica, não é meramente convencional, traduz precisamente o espaço de autodeterminação em que, por regra, esses titulares desenvolvem as suas tarefas. O magistrado adota com autonomia funcional as decisões correspondentes ao exercício da competência do órgão de que é titular, sendo plenamente responsável por elas enquanto expressão de uma vontade própria. E com isto passamos à responsabilidade, que é também um conceito extremamente equívoco. Porque, de facto, quando se diz que os magistrados do Ministério Público são magistrados responsáveis, podemos estar a dizer 2 coisas completamente diferentes. Os magistrados do Ministério Público são responsáveis, em primeiro lugar, porque são autónomos. Isto é, são responsáveis porque lhes são imputáveis os efeitos do exercício da sua autonomia. É porque podem autodeterminar a sua conduta no respeito da lei, que são responsáveis pelas consequências dessas condutas. É a velha lógica de todo o direito entre liberdade e responsabilidade. Eu só sou responsável em relação às coisas pelas quais me posso autodeterminar. Neste sentido, a responsabilidade dos magistrados do Ministério Público manifesta-se em face do exterior, em face, designadamente, dos sujeitos afetados pelos efeitos das decisões que tomaram autonomamente
no exercício da sua competência. Num plano completamente diferente, situa-se a responsabilidade interna perante o superior hierárquico ou perante os superiores hierárquicos. Mas neste plano secundário e interno, o magistrado não é responsável por ter autonomia. Bem ao invés, o magistrado é responsável exatamente na medida em que, não tendo autonomia, tinha de acatar as ordens e, ao não as acatar, tornou-se responsável disciplinaramente. Portanto, na primeira noção de responsabilidade, estamos a ver a responsabilidade como corolário da autonomia. Na segunda, estamos a falar da responsabilidade como palavra aplicável àquela dimensão da atuação do procurador em que ele não tem autonomia antes de estar sujeito às ordens que eventualmente terá violado. Se não distinguirmos estes dois planos da responsabilidade, estamos a confundir, acho eu, e modéstia minha, estamos a confundir o fenómeno da responsabilidade do procurador e, como tal, não percebemos, a meu ver, a clara articulação entre autonomia e responsabilidade, porque a responsabilidade tanto pode ser uma responsabilidade disciplinar como uma responsabilidade face ao exterior. E assim chegamos, finalmente, à autonomia e à sua relação com a hierarquia. A autonomia, por um lado, exprime a vinculação direta à lei. Por outro lado, exprime a exclusão de quaisquer imposições que não estejam habilitadas pela própria lei, designadamente imposições hierárquicas sem cobertura legal. Portanto, repito, autonomia, vinculação direta à lei, vinculação à lei e exclusão de quaisquer vinculações que não sejam legais ou não tenham fundamento na lei, designadamente órgãos ilegais. No Estatuto do Ministério Público, embora esta conversa pudesse ser muito longa, o valor normativo básico é a autonomia do magistrado. A hierarquia surge com uma limitação a esse espaço primário da autodeterminação decisória que é atribuído diretamente por lei. A ideia fundamental no Ministério Público, eu sei que o Conselho Consultivo não partilha esta concepção, mas pronto, a ideia fundamental no Estatuto do Ministério Público é que a hierarquia é um limite à autonomia e não vice-versa. Mas também aqui as palavras podem ser enganadoras. Há, sem dúvida, hierarquia no Ministério Público. Mas a hierarquia do Ministério Público não tem muito pouco a ver com a hierarquia que nós conhecemos da administração pública. É um conceito diferente, com um regime diferente. Em primeiro lugar, no Ministério Público há uma inversão do princípio básico, segundo o qual a atribuição ou a consagração na lei de uma relação hierárquica entre o órgão A e o órgão B leva implícita a atribuição de poderes de direção ao órgão A sobre o órgão B. Esta atribuição implícita da competência hierárquica no sentido daquela dimensão de dar ordens, portanto, a atribuição implícita do poder de dar ordens não existe no âmbito do Ministério Público. O facto do órgão A ser superior hierárquico do órgão B não significa que o órgão A possa dar ordens ao órgão B. É preciso que haja uma consagração dos termos e dos conteúdos e das matérias em relação às quais o órgão A pode dar ordens ao órgão B. Não há aqui nenhuma atribuição implícita de poderes de direção. Em segundo lugar, um dos poderes clássicos do superior hierárquico na administração pública é o poder de supervisão, isto é, o poder de revogar os atos do seu subalterno. No Estatuto do Ministério Público encontram-se assim alguns vestígios de poder de supervisão, mas é muito raro encontrar poder de supervisão no âmbito do Estatuto do Ministério Público. Em terceiro lugar, o que não existe é poder disciplinar, ou seja, o superior hierárquico não se pode apoiar no poder disciplinar para dar consistência às suas ordens. O poder disciplinar não cabe ao superior, cabe ao Conselho. O que significa, no fundo, que, quando nós falamos na hierarquia na administração pública, nós dizemos, bem, temos o poder de direção e esse poder de direção é robustecido, é sustentado, é apoiado nos poderes de supervisão e no poder disciplinar. Não acontece nada disto no Ministério Público. Há poder de direção quando há, e esse poder de direção não está apoiado na atribuição ao superior hierárquico do poder de supervisão, que praticamente não existe, e do poder disciplinar, que cabe a outro órgão. E porquê que é assim? O objetivo desta solução é preservar a autonomia do órgão do Ministério Público, a autonomia do procurador, em face de condicionamentos ilegítimos à sua atuação, alicerçados na ameaça de sanção disciplinar.
Parece-me evidente que há aqui a intenção, ao estabelecer um regime de autonomia e de hierarquia que contrasta manifestamente com aquilo que existe na administração pública, a intenção é esta, é preservar a autonomia do órgão decisório. Em quarto lugar, e quarta diferença, e já há bocadinho a referir de passagem, só há dever de obediência aos comandos hierárquicos no Ministério Público quando os comandos hierárquicos são conformes ao ordenamento jurídico. No âmbito da administração pública é exatamente o oposto. No âmbito da administração pública, o subalterno é obrigado a obedecer a todas as ordens do superior, desde que não consubstancia a prática de um crime. Tudo o resto é para obedecer. Claro que ele pode pedir a transmissão e confirmação de ordem por escrito, mas tem de obedecer. Tem de obedecer. A prevalência da obediência ao direito no Ministério Público sobre a vinculação hierárquica vai inclusivamente ao ponto de converter a desobediência do procurador aos comandos ilegais num dever funcional. Ou seja, não é uma faculdade, é um dever derivado do dever de zelo. E, portanto, do dever de zelo que incumbe sobre o magistrado, tem uma decorrência que é o dever estrito de desobediência aos comandos ilegais que recebe. Portanto, no Ministério Público, o Estatuto de Magistrado, por um lado, e a sobreposição da autonomia à hierarquia conduzem a que a concepção jurídica que prevalece acerca da legalidade ou ilegalidade da ordem é a concepção jurídica do destinatário dessa ordem e não a concepção jurídica de quem emana essa ordem. Isto é uma distinção absolutamente telúrica entre a administração pública e os magistrados. O magistrado é aquele que, sendo magistrado, tem capacidade técnica e tem autonomia legal para avaliar se a ordem que lhe está a ser dirigida é válida ou não é válida. E se houver uma divergência em relação a isso, em relação ao seu superior, a lei é claríssima, prevalece a concepção do subalterno. Não obedece e não pode obedecer. Claro que pode pedir a confirmação de ordem por escrito. Claro que sim, pode pedir, mas não adianta nada. Se ele obedecer a uma ordem legal confirmada por escrito, está a obedecer a uma ordem legal, está a violar o dever de zelo e vai ser responsabilizado disciplinarmente. A ordem escrita tem muitas implicações, não vou agora analisá-las, contribui para evidenciar a responsabilidade do superior, mas não afasta a responsabilidade do subalterno. Uma palavra final muito breve sobre a intervenção hierárquica nos processos concretos, em que não vou dizer muito mais do que aquilo que disse o professor Paulo Albuquerque. Vamos nos por brevidade, nos processos criminais, nos quais, creio eu, por força do Estatuto, a intervenção hierárquica está limitada ao que dispuser estritamente a Lei Processual Penal. Ora, a Lei Processual Penal, no meu entender, restringe a intervenção hierárquica num processo específico a 3 categorias de situações. A primeira situação é aquela que corresponde ao artigo 278 do Código de Processo Penal, onde a intervenção hierárquica reveste exclusivamente a forma de ordens, com determinado conteúdo, emanadas do imediato superior hierárquico para o titular do processo. Portanto, temos aqui claramente o enunciado típico do poder de direção. O Conselho Consultivo, num parecer que deu, repudia manifestamente esta concepção, mas eu continuo a dizer que enquanto não me demonstrarem porque é que isto não é poder de direção, continuarei a dizer aquilo que digo desde há 30 anos aos meus alunos e depois logo se vê. Também já me ensinaram assim, portanto já não vou aprender outras coisas, mas eu gostava muito de saber porque é que o poder de determinar um modo como o titular do processo deve exercer a sua competência. No caso de despacho de arquivamento, como é que a ordem de proferir despacho de acusação, como é que a ordem de continuar a investigação, como é que a ordem de realizar diligências específicas não é poder de direção. Se não é poder de direção, então não sei muito bem o que é, mas também não me vou preocupar muito com o assunto, peço imensa desculpa, mas aqui a divergência deve ser assumida frontalmente. Se não é poder de direção, é o quê? Então estamos todos no direito administrativo enganados, os alunos desde há imensas décadas. Claro que é poder de direção, claro que são ordens, o que é que havia de ser? Uma segunda categoria de poderes estão previstos no artigo 279, e aqui a ambiguidade é maior. Será que no artigo 279 estamos a falar de poderes de supervisão? Será que estamos a falar de poderes de gestão de recurso? É uma questão que não vou agora defrontar, vou apenas falar um bocadinho mais da terceira categoria de poderes que foram referidos pelo professor Paulo Pinto de Albuquerque, que é uma categoria de poderes de intervenção hierárquica residual e heterogénea,
que se traduz em atuações da competência própria do superior hierárquico, mas que não são poderes hierárquicos em sentido estrito, ou seja, não são poderes sobre o subalterno, são competência dispositiva do superior. E essas competências dispositivas do superior, precisamente porque não são poderes de direção, não se chamam ordens, chamam-se decisões. Se nós formos ao Estatuto, vemos lá que há decisões sobre, por exemplo, a avocação de processos, há decisões sobre escusas e suspeições, há decisões sobre conflitos de competência, e diz o Estatuto, a meu ver, desnecessariamente, estas decisões, em relação a elas, não há dever de desobediência. Eu digo, claro que não há, não são ordens. Não é o exercício da competência do superior hierárquico enquanto titular do poder de direção, não são ordens, é o exercício da sua competência dispositiva própria. É por isso que até o próprio Estatuto lhe chama decisões e não ordens. E em relação às decisões, não há nem deixa de haver desobediência. O que o subalterno tem de aceitar é que o superior está, naquele momento, naquele contexto, a exercer a sua competência própria. E, portanto, cabe-lhe pura e simplesmente respeitar e acatar o exercício da competência própria do seu superior hierárquico, ao qual não tem de obedecer nem desobedecer, é simplesmente aceitar. Repito, é por isso que lá não se fala, no Estatuto não se fala em ordens, fala-se sim em decisões, e fala-se bem, é mais uma demonstração de que as palavras realmente importam. Em síntese conclusiva, algumas 4 afirmações telegráficas. Primeiro, no direito vigente, o princípio da autonomia sobrepõe-se no Ministério Público claramente ao princípio da hierarquia. Segunda, os poderes hierárquicos no Ministério Público reduzem-se a um poder de direção com um âmbito e um regime muito específico, muito diferente da administração pública, a que se adiciona a esse poder de direção alguns fragmentos de poder de supervisão e com exclusão significativa do poder disciplinar, que é retirado ao superior hierárquico para ser conferido ao Conselho. Terceira conclusão, os magistrados titulares dos órgãos do Ministério Público são dotados de poderes de autodeterminação de condutas, constituindo sua prerrogativa estatutária a interpretação e aplicação autónoma da lei ao caso concreto. Quarta, é precisamente essa prerrogativa estatutária de interpretação e aplicação autónoma da lei ao caso concreto que explica designadamente o poder-dever de recusarem quaisquer comandos hierárquicos que considerem ilegais. Quinta e última, no âmbito de um concreto inquérito não existem ordens hierárquicas para além daquelas que são conferidas pelo artigo 278 do Código de Processo Penal. Muito obrigado.